Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva e acione o sino de notificação. Deixe seu comentário, seu like, você que já é inscrito, porque isso ajuda demais no crescimento do nosso canal. Dito isto, vamos ao vídeo de hoje. E eu começo fazendo uma pergunta para todos nós. Será que somos, de fato, parecidos com Cristo? Será que as pessoas podem nos identificar como discípulos do Senhor? Eu quero convidar você a meditar em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 13, que diz assim a palavra do Senhor. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Essa passagem ela se dá em virtude da cura daquele coxo que se deu lá em Atos, capítulo de número 3. Aqui no capítulo 4, esses homens, Pedro e João, estavam sendo, de certa forma, passando por um julgamento ali do conselho, né, ali dos fariseus. E eles reconheceram que Pedro e João, eles eram homens simples, sem instrução, mas que eles tinham os traços de alguém que haviam sido transformados pelo Senhor Jesus. Eu pergunto para você, será que alguém pode identificar você como verdadeiro discípulo de Cristo? E Jesus, ele nos dá, né, uma orientação acerca de como devemos fazer para conhecer de fato um verdadeiro discípulo dele. E não é simplesmente ouvindo, não é simplesmente se deixando levar pelo que a pessoa fala para você. Ah, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Jesus disse que nós conhecemos as pessoas pelos frutos que ela conhece, que ela produz, ou que elas produzem. Jesus disse, olha, vocês vão conhecer os falsos profetas pelos frutos, pelas coisas ruins, pelas coisas que eles praticam. Então, eu costumo ensinar aos irmãos aqui na congregação que não se iluda, que não se deixe levar pelo fato de alguém se aproximar e dizer eu sou crente, eu sou discípulo, eu sou servo do Senhor, né? De fato, nós só podemos saber se alguém serve a Deus de verdade, se alguém é cristão de verdade, com as atitudes que essa pessoa pratica, com o andar, né? Com o viver, né? E a Bíblia diz que eles reconheceram que Pedro e João, né, eles eram corajosos, eram destemidos, porque Jesus era destemido, Jesus era corajoso. Tanto é que enfrentou a morte e a venceu, né? Então, essa mensagem, ela nos traz assim muitas lições acerca do cristianismo, acerca de que nós devemos lutar para que as pessoas vejam as nossas atitudes e através das nossas atitudes elas possam identificar que de fato somos servos do Senhor. Né? Eu sei que muitas vezes... Eu tava em um culto uma certa vez e eu vi um irmão dizer que ele estava, né, passando uma situação difícil e ele, dentro dele, ele queria fazer algo que não deveria fazer. A carne queria se vingar, mas ele sabia que não podia fazer isso. Isso é a atitude de um verdadeiro cristão. Eu lembro de um irmão que uma vez ele pediu conselho para um amigo meu, inclusive.
Ele disse: olha, eu estou com tudo preparado, eu estou com uma arma preparada, eu já estou com uma cova feita e eu quero, né, dar cabo de uma pessoa. Mas dentro de mim, eu sei que eu não posso. Ele falou, né? Eu sei que eu não posso. Ora por mim, pastor. Me ajude. Porque se eu fizer o que eu estou pensando fazer, eu vou acabar com a minha vida, vou acabar com duas famílias, a minha e a do fulano. E aí o irmão orou por ele e ele então resolveu abandonar o projeto que ele estava, né, pensando em executar. Isso é a atitude de alguém, irmãos, que de fato está servindo a Deus. Você fala assim: mas ele nem deveria pensar nisso. Ele nem deveria cogitar a possibilidade. Irmãos, nós somos carne. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Deus falou o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. Ele não disse que a gente não deve se irar. Ele só disse o seguinte: você pode até se irar, mas você não pode pecar. Eu fico olhando o exemplo de Moisés, por exemplo. Quando o Senhor falou para ele ordenar a rocha que desse água, e Moisés, tão irado, foi lá e bateu na rocha. E aí o Senhor falou: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Levou ele ao monte, mostrou toda a terra e disse: você não vai entrar. Irmãos, lute para não ouvir isso do Senhor. Devemos lutar para nós não ouvirmos isso do Senhor, sabe por quê? A terra que Moisés foi impedido de entrar era literalmente uma terra. Era literalmente um espaço físico. Só que o que nós temos, a promessa que nós temos hoje, é de entrar no reino eterno do Senhor. E eu fico às vezes pensando isso, essa palavra me dá um temor tão grande. Já pensou Jesus mostrar para você, né, as grandezas, as maravilhas do reino dele e dizer: olha, era aí que você ia morar por toda a eternidade. Era nesse lugar que você ia ficar comigo, era nesse lugar que você ia reinar comigo, você ia estar comigo. Mas por você viver uma vida de pecado, por você viver uma vida errada, você não vai. Irmãos, olhe, isso é para nós colocarmos a nossa barba de molho, não é? Então, como é que as pessoas vão saber que de fato nós somos cristãos? Irmãos, eu costumo dizer que o Senhor, ele nos justifica. O Senhor nos justifica e ele usa o tempo, muitas vezes, para mostrar muitas coisas. Eu lembro de dois exemplos que eu vou contar aqui acerca de mim mesmo. Eu estava na casa de um irmão, lá no Amapá. E aí chegou uma pessoa de manhã nessa casa, eu estava ainda deitado, e a esposa desse irmão que eu estava hospedado na casa dele falou assim para ele: olha, eu estou com um missionário aqui em casa. Aí a pessoa falou assim: é missionário mesmo ou é mercenário? Só que antes da pessoa responder, o Senhor me acordou e disse: filho, vai lá na sala e diz para quem está lá pregar para os pobres. Diz para quem está sentado lá na sala que eu também morri pelos pobres. Que não é pecado ele pregar para os ricos, mas eu também morri para os pobres. E quando eu cheguei lá, e o Senhor mandou eu dar um valor que eu tinha no meu bolso, e era o último que eu tinha, dar para essa pessoa que está lá na sala. E depois essa pessoa me pediu perdão porque ela me julgou, sem me conhecer, ela me julgou e ela pensou, né, algo muito ruim de mim. Mas com a atitude que eu tive para com ela, ela viu que eu não era quem ela estava pensando, quem ela estava, né, julgando. Uma outra situação, né, eu passei uma situação na minha vida onde eu fui difamado, né? Uma pessoa até, digamos assim, cometeu uma injustiça contra mim. E essa pessoa hoje, ela já não é mais líder do ministério na qual
ela cometeu essa injustiça, fez o que ela falou, muitas coisas. E hoje pessoas me procuram e me pedem perdão porque as pessoas não quiseram me ouvir, porque essa outra pessoa tinha uma influência muito grande, era muito respeitada, era uma pessoa, né, que tinha assim, que aparentemente era uma pessoa, né, que estava acima de qualquer suspeita né, de praticar uma injustiça, de difamar alguém, de denegrir alguém, né? Ou seja, irmãos, Deus usa o tempo para mostrar muitas vezes quem nós somos, né? Que de fato o passado, né? Porque às vezes a pessoa comete um erro no passado e ela é julgada a vida inteira por causa disso, né? Olhemos o exemplo de Davi, né? A gente olha para Davi e vê ali os exemplos de Davi, ali quando ele cometeu, né, o adultério e também deu cabo de Urias. Foi terrível aquilo ali. Só que Davi ele se redimiu. Davi ele se redimiu e ele se tornou um grande homem. E a Bíblia diz, inclusive, que ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? Então, nós devemos acalmar o nosso coração, aquietar o nosso coração quando passamos por situações como essas, porque o Senhor ele nos justifica e ele mostra, e ele usa o tempo, né? Muitas vezes ele usa o tempo para mostrar para as pessoas, né, quem de fato você é, né? E que de fato você serve a ele, que de fato você, né, é servo dele. Você vê que Pedro, irmãos, se você olhar a história de Pedro, Jesus mesmo disse para Pedro, Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. E agora Pedro, ele tem ali um testemunho, né, a favor dele. Aqui no capítulo 4, no versículo 13. Os membros do Conselho Superior, né, eles reconheceram que Pedro e João haviam sido companheiros de Cristo. Vocês lembram de Pedro quando ele estava lá na casa do grande sacerdote? Quando Jesus estava preso e que a empregada disse, tu parece um deles. Não, não sou. Por 3 vezes alguém disse, tu parece um deles. Pedro disse, eu não sou. Quando Judas entregou Jesus e quando foram prender Jesus, qual foi o sinal e o porquê que Judas deu esse sinal? O sinal era a quem eu beijar. Por quê? Porque todos ali estavam parecidos com Jesus. Talvez nos trajes, né? Talvez com a barba, o cabelo igual, estavam todos iguais. Por isso havia necessidade de Judas beijar Jesus para que eles não prendessem a pessoa errada. Então, que nós possamos nos esforçar, lutar para que estejamos alcançando a estatura de Cristo, né? Para que possamos alcançar a perfeição em Cristo Jesus, né? Porque Jesus, ele morreu para nos aperfeiçoar. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos purificar, né? Está escrito em Apocalipse, quem for sujo, se suje mais. E quem for santo, se santifique mais ainda. Então, lutemos para que sejamos parecidos com o Senhor Jesus. Eu lembro de uma história de um missionário que ele viveu entre uma aldeia e esse missionário morreu. E anos depois, alguém entrou lá nessa aldeia para evangelizar e disseram, vocês conhecem, vocês querem conhecer Jesus? Não, nós já conhecemos ele. Não, vocês não conhecem Jesus. Não, nós já conhecemos, ele morou aqui entre nós. Inclusive ele morreu e a gente enterrou ele aqui. Aí quando foram procurar, pesquisar, eles viram que aqueles índios, os moradores daquela aldeia estavam falando de um missionário que havia estado entre eles, falando de Jesus, né, evangelizando, anunciando a palavra. Ele era tão parecido que eles chegaram a confundir ele com o próprio Jesus. É muito interessante essa história, né? Então, queridos, que possamos olhar para esta palavra. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela é um espelho, né?
Sabe quando você se arruma e você olha lá no espelho para ver se a roupa tá boa, né? Eu não tenho esse hábito porque eu não enxergo, mas quem enxerga, né, costuma fazer isso. Ver se a roupa tá boa. De repente, olha ali no espelho para ver se tem algum problema ali, ou um sinal de velhice no rosto para, né, passar ali uma maquiagem, né? As irmãs costumam fazer isso, uma ruga, um pezinho de galinha e tal, aquele negócio todo. Eu costumo dizer, irmãos, que a Bíblia, ela é o espelho da alma. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos nela, ela reflete. A luz do Evangelho reflete em nós e mostra para nós mesmos as nossas imperfeições. A grande questão é que nós não conseguimos enxergar. É mais fácil olhar as imperfeições dos outros. É mais fácil olhar o erro dos outros. Por isso Jesus disse, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois você tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Ou seja, às vezes nós estamos com a trave, um pedaço de madeira, e o irmão está só com um ciscozinho lá no olho, e a gente não consegue ver a trave que está no nosso, mas consegue ver o cisco pequenininho que está no olho do nosso irmão. Por isso Jesus diz, tira primeiro, limpa primeiro a tua vida, te conserta, né? Anda em santidade, anda em retidão, e depois você tem condições de ajudar alguém, de corrigir alguém. E o Senhor disse, se alguém vê o seu irmão viver em pecado e você não corrige, né, você está sendo conivente com o pecado dele. Mas alerta primeiro para nós, olha, conserta primeiro a sua vida. Né, lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 em diante, se você for colocar a tua oferta no altar e lembrar que alguém tem algo contra você, deixa ali a tua oferta e vai te reconciliar com teu irmão. Olha só que coisa interessante, irmão. Vai reconciliar com teu irmão, né? Por quê? Porque aquela oferta não será aceita pelo Senhor. Aquela oferta não será, né, bem-vinda pelo Senhor. Por quê? Porque você tem algo que precisa consertar, precisa resolver, não é? Então a palavra de Deus, ela é o espelho da alma. Ela é o espelho que reflete as nossas imperfeições, as nossas impurezas. E quem é que pode nos ajudar, irmãos? E aqui eu digo o seguinte, nós não podemos maquiar. Não podemos usar maquiagem, não. Nós temos que ir a quem de fato pode nos limpar, pode nos transformar, pode nos purificar, que é o Senhor. Então, fique com essa mensagem no seu coração e nos esforcemos, né, para que não ouçamos o Senhor dizer para nós, eu não vos conheço. Senhor, mas eu ministrei no teu nome. Jesus, eu pregava no teu nome, eu expulsava demônios. Jesus, eu orava no teu nome, fiz milagre no teu nome. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, que nós possamos refletir sobre essa palavra e que possamos procurar sermos parecidos com Cristo. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos procurar imitar, né, pessoas que de fato vivem uma vida com Cristo, né? E, irmãos, nós precisamos olhar para pessoas que são referências como verdadeiros cristãos, né? E aí eu pergunto a todos nós, a você e a mim, hoje, estou eu, está você, estamos nós sendo referência para alguém? Estamos nós produzindo os frutos de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro discípulo do Senhor? Alguém pode olhar para nós e dizer que somos de fato cristãos? Testemunhar ao nosso respeito? A minha esposa teve um sonho uns dias atrás sobre cartas, né? E, aliás, um sonho não, ela estava meditando naquela passagem, em 2 Reis capítulo 5, quando o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, dizendo, apresentando Naamã e mandando ele curar Naamã, né? E aí o Senhor deu uma mensagem para ela tão linda sobre nós sermos cartas vivas, cartas verdadeiras. Não é um papel, irmão, que vai definir quem você é. Não é um papel que vai definir
quem de fato você é, né? Eu tenho uma irmã que congregava conosco e ela foi embora para um outro estado. E aí, acho que uns 3 anos depois, ela me mandou uma mensagem pedindo uma carta de recomendação e um comprovante de que ela havia sido batizada. E aí eu enviei. Depois ela mandou uma mensagem para minha esposa. Ela disse: essa é a carta? Ela disse: quer dizer que minha palavra vale menos do que um papel? Porque tudo que eu falei está aqui na carta. Tudo que eu disse para o pastor que eu tinha, que eu era, está aqui na carta. Mas a minha palavra vale menos do que um papel. Não é o papel. Às vezes a pessoa apresenta um papel, irmão, tem alguma coisa escrita sobre ela que não é verdade, que não condiz com a realidade, que não condiz com os frutos que ela vive, não é? Que ela produz. Então, que nós possamos nos esforçar para produzirmos frutos, né? Eu recebi uma crítica, recebi assim foi algo assim que me machucou, que me feriu a respeito de algo do meu passado. Aí o Senhor falou para mim assim: filho, você ainda é aquele Reginaldo do passado? Não é mais. Você ainda produz aqueles frutos? Não. Olhe para o que você é hoje, olhe para os frutos que você produz hoje. É nisso. É isso que deve te consolar. Aí eu fiquei tranquilo, falei: Senhor, é verdade. Então, muitas vezes, né, as pessoas pegam um erro seu, algo que você fez no passado, e te condenam para o resto da vida. Mas o Senhor não é assim. O Senhor, ele vê a sinceridade do teu coração, ele vê, né, a pureza das tuas atitudes, e ele vê a sinceridade, a sua sinceridade, se você de fato mudou, se você de fato se arrependeu e mudou, né? Então é isso que conta diante do Senhor, o arrependimento verdadeiro, a mudança de atitude. Amém? Ore comigo em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada irmão, Pai, que assistiu esta mensagem, aqueles que estão assistindo e aqueles que ainda vão assistir. Eu quero te pedir, Senhor, nos ajude a sermos verdadeiros cristãos, arranca de nós tudo que não te agrada, tira de nós, Senhor, todas as imperfeições, todas as impurezas, que possamos, Pai, ser como Pedro e João, que as pessoas possam olhar para nós e possam compreender e entender que somos de fato servos e servas do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais, deixe seu comentário, deixe seu like, nos ajude para que possamos alcançar o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.